Eu gostaria, de poder compartilhar com os meus amados irmãos de um texto no livro de Êxodo, capítulo número 32. Êxodo, capítulo número 32, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Êxodo, capítulo número 32. Glória a Deus. Nós estaremos lendo do versículo de número 1 a 14, queridos. Êxodo 32, do versículo de número 1 a 14. Êxodo 32, do versículo de número 1 a 14. Amém? Glória a Deus. O título é O Bezerro de Ouro. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas esposas, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele recebeu das suas mãos e o formou com um buril, depois de o ter formado em bezerro de fundição. E eles disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão o viu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse: amanhã é a festa do Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para festejar. E disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram. E lhe fizeram sacrifício e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado. Por isso agora deixa-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. E suplicou Moisés ao Senhor Deus, e disse: Senhor, por que a tua ira se acendeu contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Por que falaram os egípcios e diriam: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Desvia-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, aos quais jurastes por ti mesmo e lhe dissestes: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e toda esta terra de que te falei darei a vossa semente, e eles a herdarão para sempre. E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu povo. Amém, queridos? Sentem, por favor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Esse texto, ele é um texto muito interessante, porque, meus amados irmãos, o povo estava no Egito. O povo era escravo, estava escravizado.
E é interessante dizer aos meus amados irmãos que o povo, eles se tornaram escravos, porque assim, olha, quando José, ele ainda estava ali no Egito, o povo não era escravo. Olhe bem como eu vou dizer aos meus amados irmãos, quando José, ele estava ali no Egito, o povo não era escravo. Tanto é que quando José, ele assume o governo do Egito, é interessante, meus amados irmãos, que Moisés, os seus irmãos, vão lá para poder ter alimento. E o próprio José intercede a Faraó para liberar uma parte da terra para que o povo, o seu povo, pudesse estar mais próximo. E assim foi feito com o Faraó. Só, meus amados irmãos, que esse Faraó, ele morre depois. E quando vem o próximo Faraó, ele esquece quem é esse José. Ele não leva em conta a história de José e do seu povo. E aí, os hebreus, eles se tornam o quê? Escravos. Só que Deus havia prometido que libertaria-os. De fato, assim aconteceu por intermédio de Moisés. E, meus amados irmãos, é interessante deixar claro que quando o povo ele chega em determinadas partes, os irmãos vão ver alguns problemas que acontecem. E esse texto ele vem mostrando claramente, meus amados irmãos, de que Moisés ele estava no monte, em Sinai, e ele estava recebendo ali a lei. Moisés estava recebendo ali as instruções. E amados, e é interessante que Moisés, ele demora. Não é que demora, é que Deus, ele precisava estar com Moisés durante 40 dias, irmãos. E Moisés disse que ele iria ali rapidamente e voltaria. E, meus amados irmãos, e esse tempo, ele demorou-se. E por esse tempo estar demorando, o que foi que Moisés fez? Foi que o povo fez? O povo, através de Arão, aquele que Deus havia colocado ao lado de Moisés para interpretá-lo, para poder justamente falar ao povo. Moisés, ele tinha um problema de, comunicação. Quando eu digo assim, na sua fala ele tinha algum problema. Eu não vou dizer que é gagueira. Eu não vou dizer porque o texto ele não entra nos detalhes. Mas ele tinha um problema. Tanto é que ele fala com Deus que ele teria uma dificuldade. Ele diz assim, olha, eu tenho uma dificuldade. E meus amados irmãos, e Deus aí coloca alguém para estar ao seu lado. E essa própria pessoa, meus amados irmãos, vai lá e incita o povo. E o povo lhe dá pendentes, joias, pertences de ouro. Ele manda fundir ou derreter, e ele ali constrói um bezerro, e meus amados irmãos, e leva o povo a adorar esse bezerro, no lugar de Deus. E é interessante, meus amados irmãos, nós pensarmos nesta noite. O texto ele vai dizer, queridos amados irmãos, que Deus, ele, na sua ira, ele daria cabo do povo. Aí vem aquela minha pergunta, queridos, a oração muda ou influencia na ação de Deus ou na decisão de Deus? O que é que os irmãos pensam? A oração ela muda ou influencia na decisão de Deus? O que é que os irmãos acham? O que é que os irmãos pensam? Ok? Duas coisas eu preciso nesta noite deixar para a igreja muito claro. O texto que eu preguei, falando
dos 3 anjos que vieram visitar Abraão e Sara. E aquela visita lhes anuncia de que ela teria, um filho, o filho da promessa. Eles se vão e Abraão, ele intercede. Aí a minha pergunta que eu faço à igreja: Abraão foi respondido ou não? Deus havia respondido ou não? Tinha respondido, Felipe? Os irmãos concordam com Felipe que Deus respondera a Abraão? A oração, meus amados irmãos, ela é muito importante na vida do cristão. Mas eu quero nesta noite deixar muito bem claro que a oração ela é muito importante na vida do cristão, mas, queridos, nem toda oração ela vai ser de imediato ouvida. Tem orações que, as orações elas são ouvidas por Deus, porque se eu disser assim, olha, que as orações não são ouvidas por Deus, eu estou sendo mentiroso, porque a palavra de Deus ela nos ensina que Deus ele ouve os seus, Deus ele nos ouve. Mas, meus amados irmãos, tem oração que é já, tem oração que é depois, tem oração, meus amados irmãos, que não serão respondidas, mas pensemos nessa noite, queridos amados, de que a oração, ela tem sim, meus amados irmãos, ela muda, muitas das vezes, uma decisão que Deus já tomou. Muda. Quer ver? Eu quero pedir aos irmãos que abram, por favor, a Bíblia. Abram comigo a palavra de Deus para que nós possamos, assim, nos deliciarmos um pouco. Esse texto, ele é um texto que nós precisamos ler, compreender, examinando as Escrituras. Abra aí Isaías 38, por gentileza. Isaías 38, versículo de número 1 a 8. Isaías 38, de 1 a 8. Eu gostaria que um irmão ficasse em pé e pudesse ler comigo assim, olha. Isaías 38, de 1 a 8. Você já achou? O irmão que achou, por favor. Cecília, fica em pé. Um momentinho só, Luiz. Assim, ó. Você vai ler versículo de 1 a 3. Certo. E Cecília vai ler do versículo 4 a 8. Certo, Cecília? Você achou ou não? Achou? Vá. Lá nós. Acasias, sim. Certo. Você leu até o 3? Não. Seu pai vai montar um microfone. Aí eles falou que nasceu a Ezequias filhos. Ele, o Senhor, Deus,
as ondas passaram. Havia eles não Deus uma oração que diz as mãos. Vou deixar você por mais simples. Eu sei e estas atitudes durante a vida e levarei esta cidade. O Senhor Deus hará. Estava aqui e as nuvens. Mas daí deve aliás, eu seria um combate que eu me escolha onde Amém. 10 graus. Glória a Deus. Pode sentar, César. Irmãos, esse texto aí, ele é interessante. Rapidamente, esse texto está falando mais ou menos o que aí? Rapidamente só. Os irmãos entenderam e compreenderam? Quando Deus, ele levanta Isaías, levanta para quê? Os irmãos não entenderam o texto que leram? Pronto. Perfeito. Isaías, profeta, ele é levantado por Deus, ele é chamado por Deus, convocado por Deus para anunciar a morte de Ezequias. Só, meus amados irmãos, que acontece algo aí. Deus havia solicitado que o profeta fosse a Ezequias e anunciar a ele o quê? A sua morte. O que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Eu gostaria que os irmãos participassem também para que vocês pudessem. Ezequias fez o quê? Ezequias, ele orou a Deus. Ezequias, ele ora a Deus. O que acontece porque Ezequias ora a Deus? O que acontece? Vem, irmão, alguém aí pode nos ajudar? Não, não. Acho que os irmãos não leram o texto, não compreenderam o texto. Mas Deus, ele concede a Ezequias quantos anos mais? Deus, ele mudou, irmãos. Deus, ele é poderoso, irmãos. Deus, ele é poderoso, mas ele é tão poderoso que ele, sabe, ele muda a nossa história. Deus, ele muda os tempos, as eras. Deus, ele estabelece reis. Deus, ele tira reis. Deus, ele pode todas as coisas. Meus amados irmãos, seria em vão sentar nessa cadeira, ouvir a palavra. Seria em vão crer naquele que tudo pode, meus amados irmãos, se eu duvidar do poder da oração. Irmãos, não é eloquência, não é retórica. Não é porque fulaninho ou fulaninha. Eu gostaria que você entendesse nesta noite, meus amados irmãos, que a oração, ela, meus amados irmãos, ela tem poder, ela influencia. Ela tem influência numa decisão. Não é que você pode mudar, não. É que Deus, meus amados irmãos, ele te ouve. Se ele te ouve, Deus, ele é um Deus maravilhoso, porque você participa também com ele das coisas. Porque se não fosse assim, não precisaria você orar. Não precisaríamos nós estarmos reunidos aqui para interceder por uma enfermidade. Não precisaríamos estar aqui, meus amados irmãos, para interceder, por uma situação que nós, cabe intercessão. Não precisaríamos, irmãos, agradecê-lo, sabe, em oração, fazer oração de gratidão. Não. Mas Deus, ele é tão bom, irmãos, que ele deseja que nós participemos de muitas coisas, meus amados irmãos. Olha, abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. Preste atenção nesse texto. 2 Crônicas 7,14. Nós vamos entender que a oração, meus amados irmãos, ela, sabe,
tem influência nas decisões de Deus, sabia disso? Tem influência. E é interessante deixar muito bem claro aos meus amados irmãos que quando Moisés estava ali na presença do Senhor, Deus ele havia cirado contra aquele povo. Olha o que Moisés ele diz antes da gente ler 2 Crônicas. Você vai perceber, você vai entender que Moisés, ele ali, meus amados irmãos, ele intercede ao Senhor. Moisés ele intercede. Moisés ele fala assim, Moisés ele simplesmente diz assim para o Senhor, sabe? Antes da gente ler 2 Crônicas, olha o que Moisés ele diz para o Senhor. Ele diz assim, olha: e suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo que tirastes da terra do Egito com grande poder e com mão forte? Moisés ali, ele começa a indagar o Senhor, interceder. Muitas das vezes você pergunta assim, olha: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que desta ou daquela situação, tal, etc. E aí, ele pergunta de novo: porque falaram os egípcios? Lembra daquele momento que os egípcios disseram que o Senhor os mataria no deserto? Não sei se os irmãos estão lembrados, mas se você ler Gênesis, se você ler Êxodo, você vai perceber que os egípcios disseram que o Senhor tiraria-os para matá-lo no deserto. Tanto é que Faraó, ele usa essa expressão. Aí o nosso irmão Moisés diz assim para o Senhor: Senhor, os egípcios disseram que o Senhor, com grande poder e com mão forte, porque falariam os egípcios e diriam: para mal os tirou, para matá-los no monte e para destruí-los da face da terra? Desviastes da tua ardente ira ou desvia-te de tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Isso é Moisés conversando com Deus. Senhor, desvia a tua ira. Senhor, não faz o mal para com o teu povo, não. Aí ele ainda disse assim, olha: lembra-te, Senhor, de Abraão, Isaque e Israel, seus servos, aos quais jurastes para ti mesmo e lhes disseste: multiplicaria a nossa semente como as estrelas no céu, e toda esta terra de que falei, darei a vossa semente, e eles a herdarão para sempre. E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu. O Senhor fez o que, irmãos? O Senhor, ele desistiu. O Senhor, ele desistiu. Sabe por que você está sentado nesta noite aqui, ouvindo a palavra, ou nós estamos aqui? É porque Deus, ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a oportunidade de viver eternamente com Ele. 2 Crônicas 7,14, olha o que diz o texto. Todo mundo sabe que pode. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora vem o 15. Agora, pois, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste. É interessante deixar muito bem claro para a igreja nesta noite, meus amados irmãos, que o motivo, sabe, se é que seja sucesso, de fato o é. Porque quando, meus amados irmãos, Moisés ali diante do Senhor, ele justamente coloca ao Senhor, né?
é o teu povo. O Senhor jurou para Moisés, ou melhor, para Abraão, Isaac e Jacó, de que, sabe, o Senhor faria de nós uma grande nação, tal, etc. E a Bíblia diz que Deus, ele mudou, Deus, ele não continuou, meus amados irmãos, no intento de justamente, meus amados irmãos, dar cabo daquelas pessoas. Deus, ele ouve Moisés. Irmãos, é porque Moisés era bonito? Era porque Moisés, ele tinha uma boa retórica? Primeiro, irmãos, que Moisés, ele falar, ele tinha dificuldade. Era porque Moisés tinha uma boa oratória? Era porque Moisés, ele era inteligente? Amados irmãos, prestemos atenção no que a Bíblia nos ensina, já que as nossas orações, elas mudam ou influenciam, meus amados irmãos, uma decisão de Deus. Pense. Só que tem algo aí, tem um segredo aí. Nós vamos descobrir agora qual é o segredo. Ok? Olhe bem. Se você perceber no texto que você leu em Isaías, é interessante que Ezequias, ele diz algo que a gente passa muitas vezes despercebido. Eu vou abrir a minha Bíblia no livro de Isaías. Muitas das vezes a gente passa despercebido. Eu vou ler, vou abrir agora em Isaías 38. E eu quero ler com os meus irmãos para vocês entenderem e compreenderem. Aí a minha pergunta é: será que Ezequias, ele era uma pessoa, sabe, que... 38, Isaías 38. Olhe bem. No versículo de número 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, porque diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu tenho ouvido as tuas orações e tenho visto tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e eu te livrarei, e a esta cidade da mão do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. Deus falando pela segunda vez, porque a primeira vez, se você perceber, lá no versículo de número 1, diz assim, olha, na parte B, e Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor e disse: lembre-se agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Grave isso. Ezequias, quando recebe a notícia, ele fica espantado, sem dúvida, mas ele vai à presença do Senhor e ele simplesmente, irmãos, ele diz assim: Senhor, tu me conheces, tu sabes que eu tenho andado em retidão, em sinceridade. O Senhor sabe que eu sou um miserável homem, pecador, mas Senhor, eu tenho buscado fugir do pecado, fugir do mal. Eu tenho buscado honrar o Senhor com minha vida, honrar o Senhor. Irmão, eu estou parafraseando, tá? Estou só parafraseando, porque o texto de Ipsilita quer dizer mais ou menos isso que eu estou parafraseando. Irmãos, sabe o que significa isso? Relacionamento. Sabe o que significa isso? Intimidade.
Sabe o que significa isso? Lembra do nosso irmão lá, que ele suplicou? Você sabe por que a súplica dele realmente não cancelou? Ou você sabe por que Deus, ele não cancelou que aquelas cidades, que foram duas, Sodoma e Gomorra? Sabe por que Deus, ele não mudou o plano dele? Porque Abraão, ele chegou a quantas pessoas? Lembra lá? 10 pessoas. E Deus sabia que não tinha 10. Se ele dissesse, Senhor, 2 pessoas, irmãos, Deus ouviria a oração dele. Ou melhor, Deus atenderia e mudaria aquela situação. Só que ele chegou a 10 e parou aí, e não tinha 10 justos. Mas os que tinha, o Senhor tirou e veio um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Você sabe por quê? O primeiro rei de Israel, que era um líder tribal, você sabe por que ele foi nomeado? E que o profeta, ele achou ruim, sabe por que ele foi nomeado? Porque aquele rei não foi pedido a Deus, foi pedido ao povo. E o povo foi lá e voltou, e o povo foi lá, credenciou Saul. E Saul se tornou o primeiro rei de Israel. Mas, meus amados irmãos, não foi porque foi pedido a Deus, não, porque o povo clamava por um rei, nomeia Saul, e ele se torna rei por vontade do povo. E aí ele foi o que foi. Você sabe por que Deus ele permitiu que Saul fosse aquele rei do jeito que ele foi? Foi para mostrar ao povo de que o homem, ele não tem o controle. De que o homem, ele é imperfeito e falho. Mas depois, meus amados irmãos, o Senhor, aí agora ele nomeia um rei. Ele nomeia um rei, ele escolhe um rei, chamado Davi. E Davi, meus amados irmãos, embora os seus filhos tivessem sido que foi e tal, embora ele tivesse cometido aquele adultério, infelizmente, mas, meus amados irmãos, Davi não foi um mau rei, como digo, mau no aspecto do reinado dele para com o povo. Algumas atitudes dele foram desagradáveis, mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Nossa, pastor, irmãos, Davi, ele com verdade e com sinceridade, ele pediu perdão ao Senhor. Ele reconhece o seu estado pecaminoso e ele abre o seu coração. Tanto é que o Salmo 51, ele faz um clamor ao Senhor, sabe, de coração profundo, dizendo, Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Torna dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. Ali ele já estava no extremo, sabe? Já estava mesmo, sabe, naquela situação em que ele clama ao Senhor pedindo misericórdia, clemência, que o Senhor pudesse lhe dar a oportunidade de estar de volta na sua presença. Mas, meus amados irmãos, é interessante deixar muito bem claro que as nossas orações, para ela terem interferência ou influência numa decisão de Deus, para que as nossas orações, meus amados irmãos, elas, querido, realmente sejam ouvidas e atendidas por Deus, nós precisamos fazer algo também. Ezequias, ele chora, ele clama, Ezequias, ele lembra ao Senhor, Senhor, lembra-te, eu tenho andado assim, assim. E por fim, eu gostaria que você, juntamente comigo, pudesse abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Capítulo 33, irmãos. Esse texto, esse texto, ele me traz muito ensinamento. Esse texto, ele me dá um tapa na cara, ele dá um tapa na cara de muitas pessoas. Esse texto, ele vem
ensinar uma verdade que nós precisamos, irmãos. Se não temos colocado, precisamos colocar em prática. Olha o que diz Êxodo, capítulo de número 33. É isso mesmo? Êxodo. Do versículo 7 a 11. Êxodo 33, do versículo 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus, ó. E Moisés tomou o tabernáculo e o armou fora do acampamento, distante do acampamento, e o chamou de tabernáculo da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía para o tabernáculo da congregação, que estava fora do acampamento. E aconteceu que, saindo Moisés para o tabernáculo, todo o povo se levantava e ficava cada homem diante da porta de sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até ele entrar no tabernáculo. E acontecia que, quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem ficar à porta do tabernáculo. E todo o povo se levantava e adorava, cada um à porta da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como o homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento, mas seu servo Josué, o filho de Nun, um jovem, não se apartava do que do tabernáculo. Sabe por que Moisés, irmãos, Deus ele ouve Moisés e permite que a oração dele interfira na ação de Deus? Porque Moisés ele falava face a face com o Senhor. Moisés ele montava um tabernáculo, porque antigamente, quando o povo ele se reunia, tinha as suas tendas. E tinha a tenda do próprio Moisés, e tinha um tabernáculo aonde, meus amados irmãos, por exemplo, um altar no templo era o Santo dos Santos, aonde a presença de Deus ela era constante. E no tabernáculo que fazia esse papel era o lugar santo, aonde Deus ele descia para falar com o sacerdote, para falar com o seu líder, para falar com aquele que ele designava. E diz a palavra de Deus que Moisés ele sai do meio da congregação, ele sai do meio do povo, e é interessante que ele pega, meus amados irmãos, o tabernáculo e monta distante, um pouco distante. E, amados irmãos, e quando ele entrava no tabernáculo, o povo estava vendo um pelas costas, que o povo da porta do seu próprio tabernáculo via Moisés entrando, da sua tenda, via Moisés entrando no tabernáculo, e de repente, meus amados irmãos, a fumaça enchia aquele lugar, e o povo via a fumaça. Mas aquela fumaça, ela era como uma cortina, para que as pessoas não vissem Moisés lá dentro do tabernáculo. É como Moisés estava no Monte Sinai. Aquela fumaça, meus amados irmãos, é para que Moisés não visse a face de Deus. Porque se ele visse a face de Deus, ele morreria. Porque nenhum homem resiste, ou, meus amados irmãos, pode ver a face de Deus. Não suporta, não aguenta. E aí quando Deus ele desce no Monte Sinai, vem uma fumaça, meus amados irmãos, tipo uma nuvem, ou tipo, você já viu de manhã,
aquela névoa, né? E que você não consegue dirigir direito, você tem que parar para não acontecer acidente, a mesma coisa. E Deus, ele descia ali, e meus amados irmãos, ele falava face a face com Moisés. Como um amigo que fala com o outro. Irmãos, o segredo está aí. Não está na eloquência. Não está, meus amados irmãos, na boniteza. Não está, meus amados irmãos, em qualquer outra coisa, assim que muitas das vezes nós falam. Não é isso. Intimidade, relacionamento, sinceridade, vida na vida. Moisés tinha vida na vida. Moisés, ele, meus amados irmãos, ele interagia com Deus. Abraão, vida na vida. Ele interagia com Deus. Deus era como um amigo para ele. Sabe, um amigo que chega assim e diz assim: olha, Denilson, tal. Aí Denilson acata, ou Denilson, né, ouve. Por quê? Não, que está falando um amigo que quer o melhor para ele. Irmãos, Deus, ele é o Todo-Poderoso dele. Jamais Deus, o Todo-Poderoso, ele acataria. Entende? Não, mas Deus, ele não é aquele Deus carrasco, aquele Deus, sabe, que muitos às vezes o definem como o opressor, coisa. Não, Deus, ele é amoroso, Deus, ele quer, ele convida os meus amados irmãos a conversar com ele, a dialogar com ele, sabe? E Deus, ele muda. Se alguém está enfermo, e se você que tem, sabe, vivido uma vida de zelo, de cuidado, sabe, você tem desenvolvido um relacionamento com Deus, Deus, ele com certeza, meus amados irmãos, ele vai atender as suas orações, vai te ouvir. E sabe, até mesmo aquela pessoa que você diz assim, miserável, merecia morrer, ou sabe, que homem assim como Saulo da vida. Saulo da vida, irmãos, eu creio que Saulo era fruto de orações. Os crentes daquela época oravam por Saulo. Os crentes daquela época oravam por Saulo. Deus, esse homem carrasco, terrível, tem matado os cristãos. E a igreja de joelho ali perseguia pela vida dele. E Deus, meus amados irmãos, não deu cabo da vida de Saulo. Ele simplesmente transforma. Irmãos, Deus, ele pode transformar esta comunidade. Deus, ele pode transformar o lugar. Deus, ele pode transformar aquilo que você pensa que não tem solução, que não tem jeito. Mas se você dobrar o seu joelho, você sabe ali confrontar. Quando ele confrontar é conversar com Deus. Senhor, tu és um Deus todo-poderoso. Eu sou prova do seu milagre. Eu caí de 7 metros de altura, de costas, e o Senhor me livrou. Se o Senhor me livrou, será que o Senhor não pode livrar esse homem aqui? Senhor, tu livras, porque tu livrou fulano, tu livraste ciclano. Senhor, segundo a sua misericórdia, livra. Segundo a sua misericórdia, transforma. Segundo, Senhor Deus amado, a sua misericórdia, tu és amoroso. Tu és amoroso, Senhor. Esta vida foi criada por ti. Esta vida foi criada pelo Senhor. E não permitas que o inimigo a destrua, porque o propósito do Senhor não é destruir ninguém, mas é salvar, irmãos. E quando a gente entra na sala do trono, ou quando a gente entra na intimidade, quando a gente entra no tabernáculo, que é o lugar santo, ou o santo dos santos, quando a gente, meus amados irmãos, ali adentra a presença do Senhor e que abre o nosso coração e que desenvolve um relacionamento com Deus, Deus lhe ouve. Porque Deus lhe conhece. Você permite que Ele lhe conheça. O amigo permite, né, Lili? Você se desarma com um amigo e você conversa. Tudo que você tem que conversar, porque você sabe que ali você tem um amigo, uma amiga. Essas pessoas querem ser amiga. Não. Não. É aquela pessoa realmente. Deus é assim. Deus, ele é nosso Pai. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos que ser amigos de Deus. A gente tem que se desenvolver. Então, queridos, eu finalizo nesta noite dizendo aos meus amados irmãos:
dizendo à igreja de que Deus, Ele nos ouve e Deus, Ele atende as nossas orações. É só a gente se colocar no tabernáculo, no lugar santo. É só a gente realmente desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Pode ter certeza absoluta que você não vai precisar pedir tudo. Você não vai precisar dizer isso. Não. Vai ter coisas que você sabe que Deus não vai fazer. Vai ter coisas que você saberá que Deus não vai fazer. Abra a Bíblia em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Diz assim a palavra de Deus: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quando um cristão, eu não estou falando para constranger ninguém, porque já aconteceu comigo também, mas quando um cristão, ele não sente, eu sei que existe a questão de você vir aqui à frente e falar em público, que nem todo mundo gosta, nem todo mundo sabe falar em público, ou nem todo mundo quer estar aqui. Mas eu quero dizer aos meus amados irmãos que é inadmissível um cristão não saber orar. É inadmissível. Todo cristão, ele precisa saber orar. Aliás, todo cristão, ele que desenvolve relacionamento com Deus, ele sabe orar. Ele sabe falar com Deus. Sabe. Porque ele está o tempo todo ali falando com Deus. O tempo todo ali conversando com o Senhor. E pode ter certeza absoluta, ele nunca vai dizer assim, eu não sei orar. Não, mas o cristão, ele que tem relacionamento com Deus, ele sabe orar. E outra coisa, não importa, você é falho, você é falha, eu sou falho, mas quando, mesmo nas nossas limitações de humanidade, mesmo sendo pessoas que a gente sabe que somos fracos, na nossa finitude, na nossa humanidade, não sermos homens, mas entenda uma coisa, meus amados irmãos, que o Espírito Santo, ele auxilia, o Espírito Santo, ele ora por você, com gemidos inexprimíveis. E pode ter certeza disso que eu estou dizendo, que a palavra de Deus está dizendo, que o Senhor, meus amados irmãos, ele quer que a sua igreja, que você, eu, nós, possamos desenvolver relacionamento com o Senhor. Sabe por que aqueles homens, como Paulo, Silas, e aqueles homens passavam, e diz a palavra de Deus que até mesmo a sombra deles curavam, tal, etc. E era relacionamento com Deus. Não é mágica, não. Não é pular, gritar ou dar cambalhota. Não é isso, não. Aliás, o homem de Deus e a mulher de Deus são pessoas simples e humildes. Porque Deus, ele é humilde. Quando eu digo Deus, ele é humilde, lembra de Jesus? Ele nasceu numa manjedoura, irmãos. Ele poderia nascer num palácio, voltado todo em volta de ouro e coisas, joias preciosas, porque ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele se vestiu de humildade. Então, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, dedicada à oração, são humildes. Porque eles não querem aparecer, porque de fato não são eles, mas é o Senhor que opera por intermédio deste ou daquele. Que possamos, em nome de Jesus, desenvolver relacionamento com Deus, acordar às madrugadas, é tão bom, irmãos, e falar com Deus, levantar às 4 horas da manhã e a gente passar o tempo nosso orando.
Peça a Deus, bote lá no reloginho, está cansado? Tá. E preste atenção, quando você põe o seu relógio lá, 4 horas da manhã, um exemplo, e que você começa a orar e que você fica até o amanhecer, ei, irmãos, o seu dia é diferente. Parece que você está pisando, sabe, no chão. Você sente assim uma paz, uma alegria. É porque você está ali se relacionando com Deus. Então aquele mal que a pessoa tenta fazer contra você, tal, etc., você até releva. Deus abençoe, meu jovem. Sabe? Você não guarda mágoa. Você não age de forma iracunda, com ira com alguém, não. Você busca que a misericórdia de Deus alcance este ou aquele ou aquela. E você tem paz, embora as coisas estão acontecendo, mas você tem paz, sabe? Você está ali, ó, em espírito, você está ali, sabe, ligado com Deus, ligada com Deus, e está acontecendo tantas desgraças, tantas situações, mas você tem paz, você tem tranquilidade. Por quê? Porque Deus, você está ligado em Deus, você está ali, olha, se relacionando com Deus, caminhando, fazendo isto, aquilo, você está ali, olha. E aí você vai entender que tem coisas que Deus não vai lhe responder, porque você já sabe. Porque você já sabe, por exemplo, Denilson, eu estou falando Denilson porque é nosso vice-moderador. Então, se eu falar alguma coisa com o Denilson, e eu já sei se vai vir alguma resposta de lá, porque eu já conheço. Sabe quando a mulher conhece o seu marido, o marido conhece a sua mulher? Aí você sabe, ó, ele não vai responder, ou ela não vai responder. A mesma coisa é Deus. Você sabe quando Deus vai agir daquela forma ou de uma outra forma. Você sabe. Porque você está conectado com Deus, você entende Deus. Você sabe. Amados irmãos, tudo isso acontece na Bíblia, na palavra de Deus, por estarmos verdadeiramente relacionando com Ele. Vamos ficar em pé e vamos, nesse momento, orar ao Senhor.